museu instalado na cidade de Campos do Jordão foi eleito um dos mais importantes do mundo. E nossa equipe de reportagem foi até o local para conferir de perto esse patrimônio cultural. Nos acompanhe. Um imenso jardim de esculturas localizado em meio à típica paisagem exuberante da Serra da Mantiqueira. É nesse cenário que o Museu Felícia Leiner se tornou uma das maiores atrações culturais de Campos do Jordão. Um conjunto de 85 obras distribuídas ao ar livre revelam a paixão da artista pela natureza. Para ela, a natureza, a música, a arte e o poema eram uma coisa só. E foi pensando nessa integração que esse espaço foi criado. E é aqui, no maior museu ao céu aberto do Brasil, que a arte do poema ganhou um lugar todo especial. É nessa árvore que o visitante tem um encontro com Felícia Leiner e grandes poetas brasileiros. Visitantes de todo o Brasil que chegam ao museu têm se encantado pelo local e pelas obras deixadas pela artista, um verdadeiro patrimônio cultural. O que chamou mais a sua atenção aqui no museu? Eu não conhecia a história da Felícia, é uma artista que é muito ligada à natureza, aos animais, e isso fica muito claro nas obras dela, na integração com a natureza. Me incentivou a buscar um pouco mais sobre a história dessa artista polonesa que tem um coração tão brasileiro, né, como nós. Eu estava procurando na internet coisas diferentes para conhecer em Campos do Jordão, e eu não conhecia a história dela. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado, porque além de ser um lugar que abrange bastante a natureza, é em céu aberto, que dá mais gosto de vir e visitar. E o que eu mais gostei mesmo foi ela ser apegada aos animais, que é uma coisa que eu sou bastante apegado aos animais, e que ela foi discípula de Victor Brecheret, que é um grande artista que a gente conhece em São Paulo. O acervo conta com um projeto de conservação permanente para evitar que as peças se desgastem excessivamente com a ação do tempo. Junto ao Museu Felícia Leiner está o Auditório Cláudio Santoro, com uma capacidade para receber até 814 espectadores. O Auditório Cláudio Santoro, inaugurado em 1979, há 37 anos tem sido palco de grandes apresentações. E é aqui que acontece o famoso Festival Internacional de Campos do Jordão. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. O Vale do Paraíba iniciou 2017 com menos famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. A queda se dá por um levantamento feito no ano passado, que apontou irregularidades em mais de 7 mil benefícios na região. E nesse ano, mais de 2.000 famílias ficarão sem receber a renda do programa. E as aulas nas escolas infantis municipais de Pindamonhangaba começam no dia 6 de fevereiro. Os pais que desejam fazer a transferência dos seus filhos devem ir até a Secretaria de Educação solicitar o processo. Ainda também estão abertas as matrículas para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para se inscrever, o interessado também precisa ir até a sede da Secretaria de Educação e apresentar o RG e o comprovante de residência. Você vai acompanhar agora como fica o tempo em algumas cidades. Pindamonhangaba, mínima 22, máxima 32. São José dos Campos, mínima 20, máxima 30. Ubatuba, mínima 22, máxima 31. E São Paulo, mínima 20, máxima 30 graus. Deixar uma criança muito tempo com videogame, computador e televisão não é nada saudável. Mas o que fazer para entreter os pequenos nesse período de férias? Continue acompanhando a entrevista de hoje com a psicóloga Raquel Branco. Raquel Branco é psicóloga e está nos ajudando aqui a refletir sobre essa história de férias escolares, né? O que a gente pode fazer com a nossa criançada que está lá em casa e querendo alguma coisa além do videogame, né? Porque essa coisa deixou a turma um tanto... É viciante esse negócio de jogo, Raquel. É uma coisa que deixa a criança com vontade de não fazer outra coisa, de correr para... Sem dúvida, porque
ele prende a atenção da criança por muito tempo. Né? Só que os pais têm que descobrirem outras formas de chamar a atenção das crianças. Né? Um livro, um jogo de tabuleiro, sei lá, chamar para um piquenique, um passeio no parque, na praça. Nós temos que pensar em outras maneiras de entreter as crianças, né? Que não sejam só as tecnologias. Eu, na minha meninice, né, tinha uma colônia de férias que o Exército proporcionava na Escola de Educação Física do Exército, lá na Urca, no Rio de Janeiro. E era uma coisa que deixava todo mundo ansioso, né, para ir para lá, porque tinha passeio por dentro da Fortaleza de São João, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, tinha passeio à Fortaleza de Lages, que é uma formação rochosa na cabeceira da Baía de Guanabara. Então, aquilo era uma coisa fabulosa. Aqui em Pindamonhangaba, eu vejo o Exército tomando conta das crianças também, nessa coisa de despertar vocações, né? Tem aqui a Brigada de Infantaria de Combate Leve, que tem lá um trabalho com a criançada. Isso é muito importante, né? Que as prefeituras desenvolvam projetos também de entreter a garotada durante as férias, né? Sim. Lá em Taubaté, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto dos Bombeiros Mirins, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros faz um treinamento para a criançada, né? Dando primeiros socorros, ensinando as táticas, né, que eles usam no dia a dia no Corpo de Bombeiros. E é muito interessante também a hierarquia e disciplina, né, que é passada para as crianças, civismo, tudo isso é fundamental. A gente vinha falando no primeiro bloco sobre essa coisa de dividir o tempo da criança, e até eu mencionei, não sei se você concorda, né, que isso é uma coisa que não precisa ser usado só nas férias, pode servir para o ano todo. O ano todo. Porque também é uma questão de disciplina, porque a vida não é só jogo de videogame, né? E também não é só coisa séria, tem que ter brincadeira. Então, desde a idade mais jovem, assim, né? A criança sendo levada a esse nível de divisão do tempo, de espaço, é fundamental. Sim, porque a criança ela precisa ter limite, né? E quando os pais fornecem esse limite para as crianças, elas aprendem a se organizar no tempo, né? Ou seja, ela vai ter o tempo dela de brincar, ela vai ter o tempo dela de tomar banho, de comer, de fazer a lição de casa, né? Porque o que nós percebemos hoje é que muitos pais optam por deixar a criança mais tempo na internet, na televisão, como passatempo, né? Então, enquanto os pais estão fazendo os afazeres de casa, eles deixam a criança mais tempo. Só que com isso a criança se perde, né? Ela não tem disciplina para fazer outras coisas que precisam ser feitas também. E essa questão também da vigília, né, é importante porque muitas coisas são passadas de forma distorcida quando não tem a supervisão e a orientação dos pais, né? Já diz aí os mais sábios, orai e vigiai, né? Sim, é aquilo, né? As crianças elas não podem ser educadas pela televisão, o que muitas vezes acontece, né? Hoje os meios de comunicação invadiram as rotinas de todas as famílias, né? E a televisão ela tem um auxílio para dar para as crianças. Tem alguns desenhinhos, alguns filmes que ajudam a transmitir valores importantes para a criança, mas é em auxílio, né? É diferente de dar a educação para a criança. Isso é papel dos pais. Raquel, com relação a essa questão da vigília, né? Porque a criança também não gosta muito dessa história de ficar em cima dela, né? Como é que pode ser isso passado de uma forma sutil, né? Que não seja assim invasiva da privacidade da criança? O melhor caminho é sempre a conversa, né? Então, é importante que os pais expliquem para as crianças os riscos que estão ali na internet, na televisão, porque nem sempre a criança tem consciência disso, né? Não só a criança, mas os adolescentes também. Eu acho que a faixa etária dos adolescentes aí estão mais vulneráveis
do que as crianças. E é aquela coisa, né, que está na obra do Gibran, né? Seus filhos não são seus filhos, são filhos do universo. Você não queira ser o arqueiro, mas quem sabe o arco, né? Sim. De onde elas se projetem como flechas, né? Tendo seu próprio destino, sua própria orientação. Sim, os pais são reflexos, né? Eles que formam a identidade da criança e eles devem ser exemplos acima de tudo. Né? Exemplos de hábitos saudáveis, exemplos de atividade física, de boa alimentação, de conduta. Raquel Branco nos ajudou aqui a refletir sobre esse tema tão importante, né? O que fazer com seus filhos durante as férias? Dividindo espaços, dando limites, também sendo um tanto mais carinhosos em conversas envolventes para não deixar que esse período seja só no comando dos joguinhos, mas também sem perder de vista que eles também são importantes para o desenvolvimento e o crescimento da criança, mas sem perder de vista as atividades lúdicas que as tornam mais sociáveis diante dos coleguinhas que ficam tanto distantes nas férias, mas não podem ser perdidos do alcance desse convívio social. Obrigado, Raquel. Obrigada, eu que agradeço. Satisfação em tê-la aqui conosco neste Repórter Setorial. Nesta edição você viu que vários turistas da região trocam as ondas do mar pelas belas paisagens da serra. Falta de cuidado com a saúde no verão pode resultar em várias doenças. Pais investem tempo em pesquisa de preço do material escolar. Câncer de boca faz mais de 4.000 vítimas por ano aqui no Brasil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode conferir todas as nossas reportagens no site repórtersetorial.com. Acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.